em Ciências Sociais e advogada internacionalista, Elisa Ribeiro nos conta hoje, no Iluminuras, como começou a escrever sobre o Mercosul. Mas antes, a nossa conversa é com o antropólogo Vitor Camargo. Ele é autor do livro de contos Fratura Exposta. Vitor, seja bem-vindo ao Iluminuras, né? Obrigado. Acho que a gente pode começar relembrando, né, o seu passado e tentando identificar de onde que surgiu o seu gosto pela leitura. Bom, eu acho que surgiu a partir da relação dos meus pais mesmo, assim, comigo desde criança. Eu sempre tive acesso muito fácil a livros infantis, eu sempre tive uma prateleira de livros muito grande no meu quarto desde muito pequeno. E aí, dessa transição deles lerem para mim, de eu começar a ler eu mesmo e tal, e aí começou a surgir as histórias em quadrinhos, né? O gibi, para mim, foi uma introdução à leitura muito importante, a introdução ao hábito de ler, né? Porque desde muito pequeno eu sempre tive, nessa prateleira de livros infantis também, sempre teve muito quadrinhos. É verdade que eles passavam mais tempo espalhados pelo chão do quarto do que na estante, mas eu li desde muito pequeno, então esse gosto sempre veio comigo e isso foi desenvolvendo de uma forma até um pouco natural com o passar do tempo, com o meu desenvolvimento enquanto pessoa mesmo, com o amadurecimento. Os livros foram mudando nessa trajetória, né? O tipo de leitura foi mudando, mas a leitura veio desde muito pequeno, então para mim sempre foi um hábito comum, não foi uma coisa que precisou ser aprendida no meio do caminho ou ser forçada por algum processo, sempre foi uma coisa que foi relativamente natural desde o início. Vitor, claro que ler é um processo muito importante para quem escreve, né? Mas em que momento que você identificou, não, agora eu quero escrever, chegou a hora, é isso que eu quero? Foi durante a adolescência, em torno dos 14, 15 anos. Nessa fase eu estava começando a gostar muito, a ler muito um autor brasileiro chamado André Bianco, que é um autor de fantasia e terror. E para mim foi muito importante ler o André porque ele trazia a fantasia e o terror. No caso era um livro de vampiros, foi o primeiro livro dele, chamava Os Sete. Se passava em São Paulo. E aí, apesar de eu não morar em São Paulo, eu morava no Mato Grosso do Sul na época, mas a brasilidade do livro trazia muitos pontos de referência para mim. Então as coisas aconteciam no supermercado Guanabara, ou tinha coisas que aconteciam no Rio Tietê que eu já tinha passado, que eu já tinha visto. E para mim foi muito importante, para mim causou um efeito muito importante na minha cabeça, ver essas histórias fantásticas e o terror e essas coisas que a gente está acostumado a ver em outros cenários, acontecendo num cenário que para mim era familiar. E aí eu comecei a devorar os livros do André, eu li vários numa sequência, e isso me instigou a querer escrever também. Então o meu primeiro esforço de escrita foi tentar escrever um romance de vampiros. Depois mudou, eu fui fazer outras coisas, esse romance nunca passou da 5ª página, mas para mim esse start foi muito claro assim, nessa época em que eu estava lendo o André Bianco. Para mim ele marcou, foi esse ponto de inflexão de eu também quero fazer isso. E esse recorte voltado para contos, surgiu também nesse momento ou você precisou se aprofundar em outras áreas, em outras vertentes, para depois decidir que você ia escrever com esse recorte? Os contos eles surgiram de uma forma natural, mas depois de um processo bem longo. Esse meu primeiro esforço de sentar para escrever, de gostar de sentar para escrever, sem ser nas aulas de redação da escola, né? O meu primeiro esforço parece que foi tentar escrever um romance. Claro que é uma coisa difícil de se fazer com qualquer idade, muito mais com 15 anos. O romance não foi para frente, não avançou, tinha outras coisas concorrendo, outras coisas que demandavam atenção, inclusive a escola. E o romance não saiu. Mas eu fui mantendo o hábito de escrever. E aí eu fui passeando por vários gêneros. Nessa mesma época, a gente começou a tentar montar uma banda dos amigos no colégio, então eu comecei a escrever letras de música, que eram de um gosto horroroso, mas eram também um primeiro esforço de escrita literária, de escrita criativa. Das letras de músicas eu comecei a escrever poesias que também eram muito ruins. E das poesias eu comecei a avançar, eu voltei para a prosa, né? E aí na volta para a prosa, o conto foi onde eu consegui aterrissar de uma forma mais segura, onde eu conseguia gostar do resultado. Os primeiros textos que eu escrevi com um pouco mais de pretensão literária, que eu comecei a aceitar o resultado como algo
digno de ser mostrado por outras pessoas ou de ganhar alguma circulação foram com os contos. Então, a partir desse momento, eu passei a escrever contos como uma diversão também, como uma coisa, enfim, mas que para mim era importante e que eu comecei a identificar resultados. Eu comecei a identificar a minha escrita evoluindo, eu comecei a identificar que eu ia ganhando maturidade, que eu ia ganhando ferramentas para fazer coisas diferentes, para falar de coisas diferentes e para falar de coisas do mundo que eu não falava em outros meios. Então, os contos eram uma maneira de eu fazer isso. E aí o formato do conto veio através dessa trajetória, tipo, passando primeiro pelo romance mais abusado, né? E aí as letras de músicas, a poesia, e aí o conto como a primeira coisa que eu bati o olho e falei, bom, aqui eu acho que eu posso começar a dar certo. E aí você foi escrevendo vários contos ao longo, né, da sua história e culminaram nesse livro, Fratura Exposta, ou Fratura Exposta foi uma obra que você parou e fez? Não, o Fratura Exposta é uma antologia de alguns contos que eu escrevi ao longo de um período relativamente grande, assim. Eu acho que o conto mais antigo aí é de 2008, mais ou menos. O mais recente foi escrito para o livro, então ele é de 2015, que foi quando o livro foi lançado. Mas os contos estão dentro desse espaço temporal, né? Ele surgiu muito por causa da universidade. Na universidade a gente tinha um grupo de amigos que escreviam, eu e mais 4 amigos, e cada um de nós tinha um site, tinha um blog, na verdade, e a gente escrevia contos ou escrevia crônicas e publicava no blog, e aí os outros liam e comentavam. Então, essa foi a minha formação literária, assim, esse período na universidade, com esse grupo de amigos, lendo, comentando, foi onde eu aprendi a ler trabalhos dos outros e pensar, criticar e mostrar algumas coisas que podia acontecer ali, e de ter esse retorno, né, de ter pessoas fazendo isso com os meus contos também. Então, esse momento foi um momento de crescimento exponencial mesmo, na qualidade da minha literatura especificamente. E aí, a partir desse momento, eu comecei a levar um pouco mais a sério. Deixou de ser só uma coisa de diversão e passou a ser uma coisa mais séria, com um comprometimento maior, com uma frequência maior. E aí, do blog, eu passei a escrever. Na verdade, eu escrevi um dos contos que eu publiquei no blog em um concurso, aí eu ganhei uma menção honrosa. E aí, a partir daí, eu senti que a coisa podia dar certo, que tinha alguma qualidade verdadeira, que não eram só meus amigos que estavam falando que tinha algumas coisas ali que eram boas. E aí eu passei a escrever numa revista literária online. E aí eu passei um ano publicando um conto por mês nessa revista literária. Aí, no final desse um ano, eu decidi que eu ia publicar o livro, que eu ia fazer uma reunião dos meus melhores contos, do que eu entendesse que fosse melhor, e ia partir para a autopublicação. Eu estava um pouco receoso de partir para o mercado, de procurar editora, e eu ia tentar fazer uma autopublicação. Mas coincidiu que quando eu estava fechando o livro, quando eu estava escrevendo os 2 últimos contos do livro, o editor dessa revista online onde eu escrevia me ligou, dizendo que ele estava firmando uma parceria entre a revista e uma editora de São Paulo, a editora Casuá, e que ele estava indicando autores para a editora. E perguntou se eu tinha material para mandar. Eu falei que tinha, porque eu estava fechando o livro, né? E aí eu enviei, mandei para a editora. Na mesma semana, o editor já estava comigo no telefone e a gente já estava fechando o contrato para publicar o livro. E por que esse título, Fratura Exposta? Bom, por uma série de motivos, né? Primeiro, pela proposta estética do livro. A proposta estética do livro é uma linguagem mais próxima de autores que são conhecidos pela linguagem seca, enxugada, né? Em momentos até dura, áspera. E são autores que têm uma influência muito grande na minha forma de escrever, principalmente na minha forma de escrever esses trabalhos, né? Esse momento do meu desenvolvimento literário. Então ele está nesse léxico, né, das expressões fortes, das expressões secas, das expressões duras, que vem de ler autores como Rubem Fonseca, como João Antônio, como Graciliano Ramos, como Hemingway, para não ficar só nos brasileiros. Então ele participa desse léxico, dessa proposta estética, que é ter uma linguagem seca, o que é também uma forma de não ter, de partir para discutir questões sociais, sem trabalhos de linguagem muito eruditos, muito acadêmicos, o que é bastante válido e é bastante comum na literatura brasileira,
mas eu acho que tem um trabalho de afastar um pouco do leitor médio brasileiro, assim. Então eu acho que a proposta estética de buscar uma linguagem mais reta, mais direta, é também uma forma de buscar um diálogo para fora da academia, para buscar um diálogo com outras pessoas, com pessoas que estão acostumadas com uma leitura de uma forma, de um trabalho literário um pouco diferente, um pouco mais simples. Eu não queria usar a palavra simples, mas é verdade, é mais simples. Mas de poder tratar de questões políticas e questões complexas, questões da nossa sociedade, e também acessar esse público que não está dentro dos corredores das universidades, da academia. Vitor, aproveitando que a gente está aqui com o livro, eu queria ler, né, um pedacinho aqui na orelha do livro que a antropóloga Maya Sprandel escreveu sobre você, que é muito interessante. Ao ler os seus contos, fiquei impactada diante daquelas histórias apaixonantes e incômodas, povoadas por policiais, detetives, travestis, ambulantes e maridos desatentos. Não conseguia juntar o que lera com aquele menino nascido na Baixada Fluminense, adolescente no Mato Grosso do Sul, jovem no plano piloto, com brilhante carreira acadêmica. E antes disso, ela te chama de moço velho, né? Disse que você é muito jovem, mas é muito sério. De onde vem toda essa densidade? Você acredita que é da leitura mesmo? É desse processo que você passou em todos esses estados, dessa vivência? É possível que venha. Tem um pouco de personalidade aí também, né? É engraçado que o meu tio falava que, quando minha mãe estava grávida, ele falava que eu já estava sentado na barriga dela com um jornal e perna cruzada, né? Porque ele identificava isso no meu pai. E é possível que eu também tenha identificado essa postura do meu pai, do costume de ler jornal, os óculos e a perna cruzada. Calhou de eu também precisar usar óculos alguns anos depois. Então, eu acho que tem um pouco de personalidade e da formação familiar, assim, de sempre ter esse acesso à leitura dentro da família e sempre tratar dessas questões. A gente sempre discutiu muito dentro de casa política, sempre discutiu muito questões do mundo. Então, tem essa vivência dentro de casa e eu acho que tem a vivência fora também, né? Tem a universidade, a antropologia, o curso de ciências sociais. Na escola, antes da universidade, eu também sempre tive um pouco de vontade e um pouco dessa coisa de instigar as discussões políticas. Os professores de história, de filosofia, sempre foram os que eu tive maior proximidade. Então, eu acho que um pouco do meu desenvolvimento como pessoa passa por isso, assim, passa por essa vontade de discutir certos assuntos que eu tenho desde que eu me dou por gente, assim. Agora, a seriedade não é necessariamente, ela não é necessária nesse processo. Eu acho que a seriedade é mais uma questão de personalidade mesmo, uma coisa que as pessoas identificam em mim. Elas me veem como uma alma um pouco mais velha do que a casca, né? Eu não sei, eu confesso que eu acho isso até elogioso, eu gosto da ideia. Bacana. Agora, avançando um pouquinho nessa cronologia, né? A gente passou por gibis, romances, contos, e agora você abre uma nova perspectiva, né, em relação ao cinema. O que é que vem por aí? Bom, espero que venha bastante coisa. A princípio, é uma transição que eu ainda estou começando a fazer, de partir da literatura para escrever roteiro, para escrever pro audiovisual, né, o cinema principalmente, mas um pouco além do cinema. A princípio, eu tenho um roteiro de um curta-metragem, que já está sendo filmado, que está em processo de produção, já começado, que é a adaptação de uma música de uma banda de rap da Ceilândia bem tradicional, chamada Cirurgia Moral. A gente adaptou uma das músicas mais famosas dele, chamada Faro Fino, e o roteiro já está escrito, o processo de produção já está rolando, já está a todo vapor. Eu também estou colaborando, eu não sou roteirista, mas eu sou assistente de roteirista em uma série sobre trabalho escravo, que é uma série documental, que deve estar na grade na televisão também. Se não estiver no segundo semestre do ano que vem, está no primeiro semestre de 2018. Então, já tem algumas coisas acontecendo nesse sentido, algumas coisas acontecendo no audiovisual e no cinema. Espero que continue, porque é uma coisa que eu gosto muito. O cinema fez parte da minha formação pessoal e como escritor, na medida de analisar narrativas, de forma de contar histórias.
Então, se eu conseguir me manter colaborando com o cinema, para mim vai ser muito gratificante, porque é uma coisa que eu dou muito valor e, enfim, artisticamente também abre muitas possibilidades, né? Ok, Vitor. Muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu que agradeço, Jordana. E agora a gente vai para um breve intervalo. É já já. O Iluminuras está de volta e a gente conversa agora com Elisa Ribeiro, que é autora de livros sobre o Mercosul. Seja bem-vinda, Elisa. Obrigada, é um prazer estar aqui no programa Iluminuras. Bom, Elisa, durante a minha pesquisa, né, eu verifiquei esse ponto bem específico, né? São livros sobre o Mercosul. De onde vem essa intimidade com o tema? Inicialmente, eu comecei num grupo de pesquisa na minha universidade, que falava sobre direito internacional. E dentro dos assuntos do grupo, o que mais me chamou a atenção era justamente o Mercosul, porque é um tema pouco tratado dentro do direito internacional, mas que afeta diretamente a todos nós. E é um tema que não se vê muito na mídia, que não se estuda na universidade, e chamou a minha atenção justamente pela importância que tem, mas pelo pouco contato que as pessoas têm com o assunto. Tem uma história bem bacana de uma caixa de brinquedos. É verdade. Nós costumávamos ir à praia no final do ano e numa dessas viagens minha mãe deu uma caixa e pediu para que eu colocasse os brinquedos que eu queria levar na viagem. E quando ela foi verificar o que eu tinha colocado lá dentro, tinham só livros. E essa é uma história que ela gosta de contar e que eu sempre me lembro. Justamente pela diferença, assim, de uma criança, quando vai à praia, prefere levar livros do que um baldinho ou uma pazinha para poder brincar na areia. E qual foi a sua primeira obra publicada? Minha primeira obra publicada, ela foi justamente sobre o Mercosul. Ela foi fruto da minha pesquisa de PIBIC, que é a iniciação científica promovida pelo CNPq. E ela foi publicada na forma de artigo e hoje em dia ela se encontra na forma de um pocketbook, que depois de muitos anos eu resolvi colocar à disposição justamente para poder divulgar essa pesquisa inicial na época, quando já o Mercosul tinha o parlamento como algo introdutório, que tinha começado. E como nós não temos muitas publicações sobre o assunto, eu resolvi disponibilizar. E você sempre é focada em assuntos práticos voltados ao Mercosul? Sim, eu acredito que a academia ela deve não ser voltada somente para os assuntos teóricos. Eu acho que principalmente a pessoa que lida, o operador de direito, ele precisa de instrumentos para poder trabalhar de forma clara e objetiva. Então, as publicações elas têm realmente o objetivo de trabalhar temas como cooperação jurídica entre as cortes do Mercosul, ou então como funciona o processo legislativo dentro do Mercosul, justamente para que exista uma formação e informação mais fácil dos operadores de direito. Em que momento que você decidiu escrever, né? Sair só da leitura? Foi realmente na academia ou você escrever e publicar, na verdade, né? Porque escrever você disse que começou com poemas e tal, mas assim, esse interesse de tornar público, quando que ele veio? Ele veio por volta de 2006, justamente com essa pesquisa do PIBIC. E eu achei que, como foi muito difícil para mim conseguir fontes para poder fazer a minha pesquisa, eu achei que seria interessante apresentar para outras pessoas essa possibilidade. E eu acabei tomando gosto pela escrita, porque quando você vê o seu trabalho publicado num papel, num livro, numa revista, é uma sensação muito gostosa, assim, de recompensa por todo o seu trabalho. Então, comecei a tomar gosto. Durante a graduação, publiquei alguns artigos e
quando comecei a ver citações sobre o tema, acabei gostando cada vez mais e nunca mais parei. E é um tema que está em constante modificação, né? Mercosul, blocos econômicos, você pretende se aprofundar mais, levar para a população mais informações em relação a esse tema, ou você pretende diversificar? Como pesquisadora de direito internacional, às vezes eu diversifico, mas a minha paixão realmente é o Mercosul. E é um assunto que, como foi dito, ele é muito diversificado e está em constante mudança. Nós temos adesão cada vez de novos membros, com mudanças de política externa, por acabar com o Mercosul, retornar a uma zona de livre comércio, ou manter-se e tentar chegar à União Aduaneira. E dentro do assunto integração regional, nós temos também a União Europeia, que é um assunto em voga, que tem sido discutido bastante, principalmente sobre a saída do Reino Unido. E a mesma preocupação da saída do Reino Unido deveria ser voltada para a nossa realidade na América do Sul, que é a suspensão de países como, por exemplo, a Venezuela e o Paraguai. Mas não só dentro do assunto Mercosul, eu tenho publicações também de cooperação jurídica internacional. Durante algum período eu trabalhei com combate ao crime organizado internacional e publiquei sobre combate ao tráfico de pessoas e também cooperação jurídica em crimes de direito penal militar. Então, achei que seriam assuntos que também não eram tão abordados, mas que caberiam ser estudados dentro do direito internacional. E nesse momento você está debruçada em alguma obra? Quais são os seus projetos? Nesse momento eu pretendo revisar minha tese de doutorado para poder publicar alguns artigos com base nela, porque eu acredito que não como um livro, mas como trabalhos separados, abordando os diferentes aspectos, principalmente da organização e solução de controvérsias dentro do bloco. E no momento também eu estou me preparando para o pós-doutorado, então eu estou fazendo um projeto dentro da área agora de relações internacionais para trabalhar justamente cláusulas democráticas dentro de organismos internacionais. Então sai um pouco da órbita somente do Mercosul e entra também a Unasul e a Organização dos Estados Americanos, porque todos os três nos afetam diretamente e nós temos visto bastante situações em que se discute a suspensão ou se discute algum tema referente à democracia nos países aqui da região e das Américas. Então, eu achei que seria um assunto bem interessante para estudar um pouco mais no pós-doutorado. E você pretende publicar? Pretendo, com certeza. Agora, voltando um pouquinho, né, você falou sobre o seu interesse por poemas, né, que você escrevia. Qual foi a função da sua mãe nesse processo todo? Minha mãe foi uma pessoa muito importante nesse processo. Como eu disse, ela como professora sempre esteve presente nos meus estudos, ao meu lado, e sempre incentivou muito a leitura. E quando, na pré-adolescência, eu lia muito poemas. Eu sempre gostei muito do parnasianismo, mas depois de algum tempo eu passei a gostar muito do modernismo. Cheguei até a ler poemas dadaístas, mas a minha paixão realmente acabou como sendo a do romantismo. E a partir desse momento em que eu tive gosto pela leitura, minha mãe sempre me apoiou, minha casa sempre teve muitos livros e também tive a influência do meu pai, que gosta de livros de ficção científica. Então ele tem uma coleção muito grande do Perry Rhodan e eu sempre gostava de pegar na prateleira da biblioteca dele e ler alguns trechos ou pegar alguns livros, porque são bem interessantes. Você se recorda do primeiro livro que você leu ou do livro que mais te marcou?
O primeiro livro que eu li, eu não me recordo, mas eu sei que o que mais me marcou e que eu acho que mudou a minha vida, foi um ponto de inflexão na minha vida acadêmica, foi no primeiro semestre de faculdade. Eu fiz uma matéria de introdução à ciência política e a professora apontou como um primeiro livro de leitura o que é a ideologia da autora Marilena Chaui. E eu me lembro de quando li aquele livro, senti uma sensação de descoberta do mundo, de pensar, nossa, mas como alguém pode, com poucas palavras, descrever uma realidade da forma como ela faz. E esse livro, ele despertou meu interesse pela ciência política e a partir daí eu comecei a estudar a ciência política aliada ao direito e percebi que todo jurista, ele deve ter um conhecimento de teoria política, de filosofia jurídica, porque são esses conhecimentos que embasam toda a nossa prática e todo o nosso sistema jurídico. Elisa, cada escritor tem uma forma, né? Como é que é o seu processo criativo? O meu processo, ele é um pouco, eu digo, desorganizado. Para quem olha de fora, deve ser muito confuso, porque inicialmente eu escrevo o corpo do assunto, do que eu quero tratar, eu coloco os temas principais que eu pretendo abordar, depois dentro de cada um desses temas que eu divido em tópicos, eu escrevo um pouco do que eu penso em falar sobre aquele tópico, e aí então eu começo as leituras sobre o assunto, começo a escrever de forma não necessariamente linear, do início até o fim. Às vezes eu começo pelo final, depois vou para o meio, mas durante esse processo de organização e reorganização das ideias, acabam mudando a ordem dos tópicos e no final eu faço sim uma escrita do início ao fim para deixar o trabalho coerente. Mas até que ele esteja finalizado é muito difícil que alguém consiga ler e entender o que se pretende com o trabalho. E eu gosto também, quando o trabalho se encontra finalizado, de pedir para pessoas de diferentes áreas que leiam um artigo, porque eu acho que o direito e a teoria do direito, ela deve se prestar não somente às pessoas letradas na área, mas a toda a nossa comunidade. Então, eu peço que essas pessoas leiam e me digam se foi fácil compreender, se houve algum termo que não estava muito claro, justamente para facilitar a leitura de todos. É importantíssima, né? A desmistificação do direito, né? Elisa, agradeço muito a sua presença hoje aqui no Iluminuras. Eu que agradeço a presença e a oportunidade. E agradecemos também a você que nos acompanhou hoje aqui no Iluminuras. E se você quiser assistir a esse e a outros programas, acesse www.tvjustiça.jus.br. Tchau!